Olá a todos e todas, aqui quem fala sou eu, Joab Barbosa, âncora do podcast da UPAE. E nós estamos começando o terceiro episódio do curso Extensões. E para quem está chegando agora, não se esqueça, a UPAE está em todas as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Spotify e o Twitter. Não deixe de nos seguir! E neste episódio, pessoal, nós apresentaremos a terceira e última parte da série de podcasts da UPAE sobre o curso Extensões, Curadoria como Mediação e Mediação como Curadoria. Um ciclo de conversas com representantes das instituições culturais e museus que integraram o projeto de extensão, envolvendo experiências com 8 museus e espaços de cultura da cidade de São Paulo, com o foco nas atuais abordagens em torno à mediação cultural e seus contornos atuais, que conta inclusive com o apoio da UPAE e é realizado pelo Instituto de Artes da Unesp, pelo Núcleo de Estudos Diversitas da USP e a Oficina Cultural Oswald de Andrade. A coordenação conta com uma equipe de peso composta pelo nosso integrante da diretoria da UPAE, o professor Dr. Pio Santana, a professora doutora Rejane Coutinho, do Instituto de Artes da Unesp, e a professora doutora Lilian Amaral, do Diversitas USP. O curso Extensões explora a curadoria como mediação e a mediação como curadoria, trazendo experiências da 35ª Bienal de São Paulo e outros museus e espaços culturais em São Paulo. O objetivo é mapear as mudanças e a ampliação dos campos de troca e reciprocidade entre curadoria artística, práticas artísticas, mediação e a ação pedagógica envolvendo diferentes públicos, circuitos e formação docente. Bom, e agora nós iremos ouvir a voz da Janaína. Ela irá abordar em forma de bate-papo os pressupostos e a praxis do trabalho educativo numa exposição que propõe contar algumas histórias das artes a partir de um ponto inegociável, a centralidade do pensamento negro no campo das artes visuais brasileiras em diferentes tempos e lugares. Janaína Machado é educadora e pesquisadora, mestre em estudos étnicos e africanos pela UFBA, com a pesquisa Radiografias Epistêmicas, Poéticas Políticas Negras na Bienal de São Paulo. Ela é graduada em Letras Português e Linguística pela USP. Desenvolve pesquisas e consultoria no campo dos estudos das relações étnicas raciais a partir do eixo da mediação cultural, arte e educação, promovendo cursos de formação de educadores e professores. Pesquisa o campo da performance, da negritude e da crítica negra artística contemporânea e atualmente é curadora educativa da exposição Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro. Vamos ouvi-la? Boa tarde a todos e a todas. Já percebi que curtiram minha voz, né? Meu timbre de voz. Obrigada. Não, você falou mão na massa, né? Daqui a, acho que a 40 minutos, né, será olhos, né, nas obras. Então, eu sou a Janaína Machado, eu sou formada em Letras, Linguística pela USP. Então, eu sou uma pessoa que vai entrar no campo da mediação cultural, né, a partir do Museu Afro e depois outros museus, como Pinacoteca, com muita curiosidade em investigar discurso, investigar recepção. Então, isso vai me trazer um lugar muito confortável de pensar como que a obra bate, né, no nosso interlocutor, no espectador, e quais são os discursos produzidos a partir daí. E, obviamente, vai ser um espaço que eu também começo a investigar linguagem, vou ter interesse nisso. Por que estou dizendo isso? Né? Para vocês entenderem um pouco de como eu fui construindo o meu pensamento a partir desse projeto. A Dos Brasis, né, Arte e Pensamento Negro, ela chega, sou convidada pelo Igor Simões, que é o curador-chefe da mostra, né, ele assume a curadoria após quem estava no lugar de curadoria-chefe
era o Hélio de Menezes, né, com um convite à Bienal. O Hélio sai do projeto, né, para assumir a Bienal. E o Igor me convida. Até então tínhamos uma outra curadoria educativa, que é a Jordana Brás, que hoje é funcionária do SESC, né? Então ela sai, conhece o Jô, né? Se desloca da função, né? Eu assumo, e a curadoria, né? Conversa com o Igor diretamente. O Igor começa a me colocar problemas, começa a me provocar. A provocação do Igor vem muito na função que é construída, que é a função de uma curadoria educativa. E uma curadoria educativa para exercer praticamente a mesma função que Lorraine, que Marcelo Campos, que são os outros 2 curadores, né, que assumem o projeto com ele. Então, o lugar que o Igor vai provocar é esse, né, sempre trazendo que a curadoria educativa dispõe, está no mesmo lugar, né, que os demais curadores, e precisa também responder a provocações que a curadoria está trazendo. Dentre as várias provocações que eles começam a suscitar, né, eu vou compreendo o projeto, né, arte e pensamento negro, a partir de regiões do Brasil, trazendo também obras que são que atravessam, que trazem linguagens diversas, né? Há uma preocupação em organizar essa exposição não cronologicamente, e o que vai ressoar, o que vai bater em mim vai ser o lugar vou sacar os 7 pensadores negros e negras que compõem, né, a partir desses pensadores que são mobilizados num lugar de se pensar enunciados, bem naquela dinâmica mesmo da Bienal, né, de pensar esses pensadores como enunciados, né, ou seja, organizadores de conjuntos de obras a partir do pensamento curatorial. Quando isso bate em mim, vai ser no lugar de responder ao Igor e aos demais curadores a partir da categoria que é ladino americano, ladina é a americanidade a partir da Lélia Gonzalez, que é uma das pensadoras que a curadoria está dialogando. Por que eu vou pensar nessa categoria? Vai ser um lugar que vai me provocar a pensar a ladino-americanidade. É uma forma de pensar em as expressões múltiplas, né, culturais afro-brasileiras, ou negro-brasileiras, né, para quem preferir esse termo, a partir da mediação cultural. Então, pensando na mediação, olhando para o conjunto de produções artísticas de autoria negra, o que vai me provocar a ficar refletindo muito sobre a ideia de gestos de mediação que sejam contra-epistemicida. Acho que todo mundo aqui conhece essa categoria, né, de pensar nessa violência simbólica, ou nessa morte simbólica, né, o abafamento, né, querendo atribuir um outro significado, né, depois do Boaventura Souza Santos e Dona Sueli Carneiro, né, pensa nesse abafamento de expressões, de formas de pensar, né, de formas de criar e produzir a partir da pessoa negra, né, a partir de sujeitos e sujeitas negras. Então, o meu pensamento ele vai ser desenhado para esse educativo pensando nesse lugar de gestos mesmo contra a epistemicida. E olhando para esse conjunto de obras, olhando para a autoria negra, né, uma exposição que está contando 300 anos de participação, de criações de autores, né, de autoria negra no sistema da arte brasileira. Então, uma forma de pensar um educativo que seja aberto, que não procure de uma forma explícita, né, não tão vulgar, a responder à curadoria, à provocação da curadoria, à provocação das obras, e sim buscar o seu lugar de fala pedagógico, né, específico e muito dentro da linguagem mesmo, da mediação, para provocar o quê? Novas perguntas, trazer mais camadas, né, adicionar novas camadas de perguntas, e não responder aquilo de uma forma, né, muito direta, que a curadoria, né, a partir de Igor, Lorraine e Marcelo estão trazendo. E qual foi a maneira que eu achei que seria até mais... seria uma maneira singular disso acontecer. Eu vou acabar construindo
o caderno educativo, né, que ainda está, acho que conseguimos, acho que daqui a umas 2 semanas ele já estará pronto. Então, esse caderno educativo, ele traz algumas sugestões de práticas pedagógicas, mas muito olhando mesmo esse lugar de trazer uma ideia contra-epistemicida, de firmar de uma existência de uma produção, não é de hoje, né? Não é onda, não é moda, né? É o Brasil, bem parafraseando Rosana Paulino. E há algumas reflexões que eu trago nesse caderno educativo, dentre elas, uma reflexão sobre epistemicídio. Tanto que nesse próprio caderno educativo, aliás, ele é composto por vários textos, né, de minha autoria. Então, ao longo desse texto, muitos autores vão se repetindo. Então, é Renata Felinto, então é diálogos que eu vou abrindo ali com Renata Felinto, a partir da discussão que ela traz sobre a palidez da história das artes visuais. Então, eu começo a passar, né, isso Eli Carneiro, muito olhando ali para pensar epistemicídio. Então, o quanto epistemicídio ele vai ressoar no nosso campo. Isso ressoa no campo da mediação cultural, quando se escolhe, em museus ou instituições culturais, não apresentar essas obras, não apresentar essa produção, não articular biografia, ética e estética a partir dessa produção. Então, nesse caderno educativo, que eu construo, né? Ele passa por esses lugares, traz também textos comissionados de pesquisadores que atuam no campo das artes, né, e pensam arte a partir de algumas linguagens. Dentre esses convidados, a Luciara Ribeiro, né, que é educadora e curadora, né, e pesquisadora. E saindo dessa fase, né, sai desse lugar da produção e elaboração do caderno educativo, que o gesto é totalmente, assim, ele se assume contra-epistemicida, é partir, no momento que já temos aqui nessa unidade, uma equipe de educativo formada, né? Os colegas estão aqui, né, meus colegas de trabalho, vocês poderiam, né, para localizarem vocês. A partir do momento que a equipe chega, né, porque tudo isso vai anteceder, né, a própria elaboração do caderno educativo antecede a própria chegada da equipe em si. Então, sou eu ali conversando né, trocando com os demais curadores. E de uma forma muito livre, né, que colocaram para mim, Jana, não iremos interferir, né? Eu quero, né, assim, estou te provocando, eu quero te conhecer e saber como é que você está pensando tudo isso. Quando a equipe chega, isso vai me abrir outros lugares de provocá-los. Provocá-los de que maneira? Que a pesquisa de cada uma apareça. Isso é assumindo, né? Isso é fincando o chão. Então, não é seguindo um trajeto, né? Um trajeto de pensamento a partir de mim. E sim, eles conseguindo, assim, trazendo suas próprias pesquisas. E pesquisas o que tem que ser a nossa matriz ali, que para mim é muito importante. Que o gesto seja não decolonial, e sim contra-epistemicida. Sabe, de enfrentamento mesmo. Esse contra-epistemicídio no campo da mediação, para mim ele traz esse viés, quando a gente olha para essa produção, que está aqui na Dos Brasis, passa por um lugar de trazer manifestações, né, de culturas, formas de pensar, né, gestos pedagógicos que venham de uma orientação situada negra e negra brasileira. E esse negro brasileiro, né, pensar em nação, eu acabo abrindo também. Não precisa ser não somente Brasil. Não, já que se a curadoria me dá essa liberdade, então para mim é o lugar de pensar assim, não vamos ficar apenas dentro de um pensamento negro brasileiro, e sim a liberdade de pensar em pensamento negro, afrodiaspórico e africano. Então isso significa que todos os membros, né, todas as pessoas que compõem a equipe têm esse lugar de liberdade, de dialogar e trazer outros autores, outras pesquisadoras, para dialogar a partir da Dos Brasis, mesmo entendendo a especificidade negra, né, estética, né, criativa e social brasileira. Algo que eu gostaria até de compartilhar com vocês são os protocolos
que eu produzi, eu tenho produzido, aliás, tenho trabalhado com esses protocolos em alguns cursos de formação. Acho que a primeira vez que eu comecei a produzir esses protocolos foi na minha passagem pela Bienal de São Paulo, que fiquei na Bienal, na equipe interna do Educativo por 4 anos. E sempre numa perspectiva de pensar contra o epistemicídio, que primeiro acho que combate ao racismo. Se eu atuo no campo do simbólico, para mim, né, se eu atuo no campo da cultura, eu acho que é nesse lugar que eu tenho que partir, produzir, né, enfrentamentos, e é a partir desse lugar que eu começo a produzir uns protocolos, que eu vou chamar de protocolos de axé. São formas, é uma forma metodológica de se pensar por que não, como apresentar determinadas obras a partir dessa produção criativa e pensando em temas que essa produção suscita, principalmente dentro, né, quando a gente cerca o contexto das artes étnico-raciais. O primeiro protocolo é o protocolo de axé, né, que vai incorporar todos esses. Eu vou ler para vocês cada um dos protocolos, né? O protocolo de axé, ele diz o seguinte: todo mundo aqui sabe o que significa o axé, de uma forma sintética? Sim. Não, deixa assim. O axé é uma maneira de pensar em força vital. Ou pensa em potência de realização de sujeitos e sujeitas, né? Ou seja, todos nós estarmos aqui agora sentados, significa que o nosso axé está funcionando super direitinho, rolou, então, né? Conseguimos chegar até a unidade do SESC Belenzinho. Então, esse é axé funcionando, né? É o axé, né? Potência de realização. Então, o protocolo de axé, ele se configura como uma potência afirmativa, ou seja, pensando no contexto aqui da Dos Brasis, seria uma maneira de pensar a qualidade de mediar obras, sujeitos e contextos e espaços. Então, a axé pressupõe um entendimento das complexidades em jogo, ou seja, quais são as complexidades em jogo que essa exposição coloca e joga a equipe de mediação. São complexidades bem radicais, complexidades desde se compreender, desde se entender o que essa produção, a partir, né, de suas autorias, o que elas estão mobilizando em relação a pensamento estético, né, a temático, proposta visual, e entendendo que em cursos, né, ainda em alguns cursos de artes visuais, sabemos que conteúdos relacionados ao que está aqui na Dos Brasis não se é trabalhado, né? Geralmente não se discute poéticas visuais de autoria negra, né? Não se discute essa produção estética, né? Aliás, prefere-se compreender que exposições como essa está na a onda da crista, né? Isso parecia uma antiga agora, né? Mas é nessa pegada, né? Assim, o querer não entender, né? O fazer de bobo e de boba, né? Que é bem, isso tem muito a ver com o nosso contexto do racismo à brasileira, né? Como é que eu nego, né? Por que se nega a produção? Eu nego a produção porque eu nego as autorias, né? Assim, se eu desprezo os sujeitos, as sujeitas, logo tudo aquilo que for criado também será negado. É uma questão meio que óbvia, né? Desses protocolos, o axé, ele vai pressupor o quê? Maneira de pensar em produção de discursos visuais que são assumidamente políticos, pressupor acentuar que a arte e vida se conectam, né? Não pensar, eu não preciso, assumir esse tipo de posição, pressupor que o conhecimento sobre pressupor um conhecimento sobre as táticas de contra-axé, que, né, elas estão aí e tem tudo a ver com a nossa realidade. Um outro protocolo, deixa eu ver se eu acho daqui, que eu vou mobilizar, tudo isso é o que vai circundar o pensamento, né, meu pensamento aqui, de pensar a formação, o trabalho, a nossa formação que também é continuada, né, as discussões, as reflexões e estudos, vai ser o protocolo de Oxum. O protocolo de Oxum pressupõe o quê? Ele é um princípio de espelhamento e alteridade.
é o reconhecimento e a revelação a partir de si para o outro. Então, né, pensar na posição das autorias negras aqui a partir do campo da estética ou a partir do pensamento curatorial, né, Igor, Lorraine e Marcelo, é pensar a maneira como esse pensamento curatorial vai cavando esse espaço de se compreender a existência, né, assim, a não ausência dessa produção no campo das artes visuais, né, no Brasil. Então, o protocolo de Oxum vai pressupor o quê? Desafiar lógicas das imagens de controle, racializadas, propagadas pela pedagogia visual colonial. Ou seja, quando eu ignoro que há 300 anos na história do nosso país, né, isso aí, na história da arte brasileira, assim, não dá mais para a gente continuar nesse lugar de ignorar que essa produção existe, ela está aí. E se ela está aí, ok. Essa produção entra nas instituições culturais e museus. Quando ela entra, que problema ela coloca? Ela coloca vários problemas para o setor de educação. O primeiro problema a ser colocado é como que eu lido, como que eu resolvo epistemologicamente, como que eu resolvo essa produção. Resolver como é que eu consigo apresentar, como é que eu consigo provocar, dialogar a partir de uma produção que muitas vezes pode estar trazendo um repertório estético e crítico que eu desconheço. Desconheço, assim, porque não fui oportunizado e oportunizada de ser apresentada. Não está nos nossos manuais, não está em nossos livros didáticos. Me senti uma política agora, né? Mas é nessa. Mas o tom é mais ou menos esse, né? Então, esse protocolo de Oxum vai pressupor, né? É o desafio ao figurativo, que essa exposição também apresenta. Então, como é que se desafia ao figurativo? Isso põe problemas e provoca a equipe, que é, eu terei, né? Os meus interlocutores poderão estar em busca disso, que isso é mais fácil, né, de acessar. E como é que se responde, né, a visitantes, a públicos que estão em busca de uma autoria negra que ofereça o figurativo. E, de repente, esse figurativo não é palpável. Ele não está ali. Ele está e não está, entendeu? Aí coloca, né, assim, como é que eu consigo olhar, como é que é pensar em relação, né? Como é que eu me relaciono com esse sensível, como é que é se relacionar com essa produção. E esse protocolo, Oxum também vai pressupor, né, potencializar a autodeterminação, ou seja, a autonomia em criar a própria imagem, a não imagem e linguagens garantindo o direito à imaginação e à criação. Então, é lugar de olhar, né? Como é que olha isso? Então, esses são lugares que a mediação, a equipe, a todo momento, está provocando e cavando lugares para essa discussão vir. É assim, como é que eu lido com isso, né? Porque a questão não é estar. Estamos num momento que o que mais temos ouvido no debate público aí é a palavrinha mágica representatividade, né? Acho que estamos já no momento já de saturação, né? Tática de esvaziamento sobre esse conceito, sobre essa ideia, sobre tudo isso. Ou seja, a gente fala muito de representatividade e pouco e ignora política afirmativa, né? E, de repente, começa a olhar mais as coisas como política, né, afirmativa, né? Sair da lógica de cotas e pensar em política afirmativa. Esse é outro lugar. Mas por que eu estou dizendo isso? Como é que a gente olha para essa produção? Porque essa produção, né, pensar a produção de autoria negra nas instituições culturais, ela provoca lugares outros para mediação. Produção de discurso, eu preciso produzir discurso. Como produzir discurso a partir de algo que eu desconheço? Aí é quase a 31ª Bienal, né? Como falar de coisas que não como falar de coisas que não existem? Eu preciso começar a produzir discursos, né, a partir de lugares que, de repente, eu não compreendo. Eu preciso procurar, sim. Como é que eu vou procurar falar de educação a partir de lugares, a partir de traduções, mas nessa tradução vulgar, pensando em tradução numa ideia de Eduardo Glissant, a tradução, a arte de tocar de leve, né? Ou seja, eu consigo chegar até o outro, só que eu não preciso me
me embeber totalmente do outro, né? É manter as singularidades intactas. Mas pensa que tradução, falar mediação, tradução, as pessoas meio que querem te empurrar, né, no abismo, né? As pessoas, a curadoria fica brava e achista, né? Pensa, a mediação traduz obras. Não traduzimos, isso é um desrespeito conosco, né? Não fazemos e espero que ninguém nunca faça isso. Não, porque é feio, né, gente? Porque até então, qual é o lugar que nós ocupamos? Eu acho que é o lugar de pessoas que trabalham com mediação cultural. Somos pesquisadores, pesquisadoras. Acho que é um lugar que nós precisamos assumir ou reivindicar esse lugar, né, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, que um dos nossos objetos, ou o nosso objeto primeiro ali de trabalho é o sensível. É a partir é a obra. É olhando para a materialidade. É olhando para linguagens. É olhando para entrecruzamento de linguagens. Esse é o nosso objeto, né, de trabalho. Estamos com o público, junto ao público, sim, mas nós temos um recurso. Nosso recurso é o nosso material, né, é o sensível. Trabalhamos com o sensível. Eu costumo falar com a equipe que, pensando num exemplo, essa produção. Um trabalho de um artista como Jaime Laureano. Todo mundo aqui conhece o Jaime, né, a produção dele. Jaime é um artista que tem uma pesquisa, né, olhando para história do Brasil, história colonial, né, discute racismo enquanto, né, esse fenômeno político, entre outros fenômenos que estão correlacionados à história do nosso país. É olhar para um trabalho como o do Jaime Laureano e dar conta de fato, conseguir traduzir, mas nesse lugar de tocar de leve, né? Não matar, que traduzir de uma forma muito agressiva, você mata a obra, né? E você mata a obra e mata o seu interlocutor. Você não permite que o outro chegue perto de você, o outro não está mais com você, né? Você afasta o outro, né? Você afasta o público de interpretar, né? E de também de se permitir ser tocado pela produção. Um outro protocolo é o protocolo de Ogum, que pressupõe movimentações para transformação e justiça cognitiva. Isso é de uma forma muito explícita, né? Quando eu falo de justiça cognitiva, eu ainda não vi, desconheço, de repente posso criar agora, o conceito de justiça estética, né? Alguém já, acho que eu estou criando, gente, me deram impulsionar a criar, né? Mas quem está discutindo justiça cognitiva? Boaventura Souza Santos. Perceberam, né? Disputou autores negros e autores brancos, né? Português, né? O Boaventura. Mas a justiça cognitiva, o que significa isso? Para mim, esse protocolo flerta de uma forma muito direta com o pensamento curatorial. E o pensamento que eu trago, né, a partir do lugar do educativo. Que é pensar nesse lugar mesmo do contra-epistemicídio. Pensar a justiça cognitiva tudo aquilo que está enterrado, é como que eu faço aquilo vir à superfície. É trazer à superfície aquilo que é negado. Parafraseando o Igor Simões, né? Sair desse lugar, dessa visão, essa escuta seletiva. E você sabe essa ignorância estratégica? Eu não conheço, eu desconheço, sabe? É não conseguir. É sempre colocando a produção de autoria negra nesse lugar da estranheza radical. Assim, não tenho condição de ler, não sinto, sabe? Eu falo, não, é um objeto artístico. Aquilo que a gente não sabe, né? Como fomos ensinados dentro da nossa formatação, escolarização. Aquilo que a gente não sabe, nós precisamos construir, então. Né? O conhecimento é algo construir, precisamos construir lugares que não temos, né? É assim que a gente vive na sociedade. Então, um protocolo de Ogum que versa sobre essa justiça cognitiva, né? Ou pensar justiça simbólica, né? Eu querendo fazer a metida, né? A estética, é olhar para esses lugares que pressupõem desafiar o poder coercitivo da biblioteca colonial. Isso tem a ver desafiar currículo. Sabe quando o currículo ele não consegue dar conta, ele não pretende dar conta de olhar para essa produção, de trazer estudiosas, teóricos e teóricas que estão olhando para essa produção dentro do contexto das artes, assim, né, da cultura. Como é que a gente precisa desafiar, trazer esses lugares. Pressupor também deslocar os regimes de verdade e regimes de visualidade
proposto pelo olhar colonial que institui as populações negras como seres não pensantes, desprovidos de conhecimento e agência sobre um construto de imagens e representações estereotipadas e racializadas. Essa busca pelo estereotipado no campo das artes visuais, isso ressoa nesse lugar de buscar ou figurativo, ou de repente, sei lá, ver uma obra como do mestre Rubem Valentim, né, o artista negro que mais fez Bienal, na história da participação negra na história das Bienais de São Paulo. Sei lá, ver um trabalho do Rubem Valentim e, de repente, reduzir aquilo. Ah, é identitário, né? Esse termo, né, que tem sido articulado nos últimos anos. É identitário ou é político? Necessariamente não é uma coisa nem outra. Entendeu? Assim, só porque a autoria é negra, do nada vira isso. Às vezes é claro, né? Às vezes eu sei que as pessoas dizem isso porque não sabem como lidar. Assim, como eu não tenho conhecimento algum, às vezes você pega aquilo que está disponível, e o que a gente mais tem disponível no Brasil é a partir de uma perspectiva de uma educação racista, né? Então, as pessoas só, eu acho que é perdoável, né? Mas é chato, mas perdoável, né? Dá para compreender. Então, no Ogum ainda, né, nesse protocolo, pressupor reposicionar sujeitos, saberes, narrativas e produções criativas que desloquem o eu hegemônico, né, o cânone, como único centro irradiador de conhecimento e potência criativa. Então, quando eu penso nesse lugar do deslocamento, não é jogar, então Rancière não serve mais para mim, né? Odeio Rancière. Não é pegar ranço de Rancière, gente. Né? Pegar ranço de Rancière ou demonizar Kant para sempre. Não é esse o lugar. E sim, como é que se põe tudo isso em diálogo? Como que eu consigo pensar em autorias de diferentes, né, culturas e pertencimento étnico-culturais ou escolas críticas e estéticas e colocar isso para conversar. Porque só o jogar fora, isso ainda é gesto colonial. Assim, não substitui, é geral, né, decolonial. O que a gente faz é giro colonial. Você não dá para fazer um giro colonial. Tem que ser diferente, né? Tem que ser de uma outra maneira. Mas mesmo, de qualquer forma, também pensando que determinadas autorias, necessariamente, nem sempre também conseguirão dar conta dessas produções. Quando estão falando de um lugar de criação e de crítica, né? De reflexão muito específica. Que também, às vezes, também não tem como colocar o que é quadrado numa circunferência. Né? Também entender isso também seria, né, falar assim, eu estou super decolonial, só que isso é mega colonial, né? Não tem como você... Não encaixa, gente. Né? Eu acho que trabalhar com mediação, pensar em educação a partir do contexto das artes, é um lugar também de pensar no simancol, né? Fazendo a vulgar, é simancol, se não dá. Então, assim, a mediação tem que ser o quê? É pensar uma perspectiva mais... É perspectiva ética. Ética, que é, o que eu tenho aqui? São esses componentes. O que dialoga com isso? Isso, tá, ok. Isso está aqui. Quais são as implicações que essa produção também pode suscitar e provocar a partir do atendimento aos públicos, com os públicos? Porque isso já é uma outra camada. E essa camada não pode ser desconsiderada quando quando entendendo que nós vivemos num país com uma dinâmica de tensão racial como a brasileira, né? E com racismo antinegritude latente. Então, assim, tudo isso precisa ser considerado, porque ignorar assim, estou falando apenas só de arte, não tem como, porque com quem você está dialogando, de fato, não está falando apenas de arte. Então, entender os lugares que, de fato, nós ocupamos, né? E o outro protocolo, o último, é o protocolo de Nanã, que pressupõe... Olha, gente, eu nem organizei a sequência, ó. Vocês perceberam que a energia, né, no axé, vou para Nanã, estou indo para mais velha, né? Mas aqui o protocolo de Nanã, ele pressupõe o quê? Confrontar apagamentos e afirmar presenças. Isso, acho que é o diálogo, né, que Igor, Lorraine e Marcelo colocam, e é o lugar que eu também vou colocar, né, para as demais pessoas que compõem o educativo comigo. Então, pensando no protocolo de Nanã, em diálogo, como é que estou pensando, como é que a gente está pensando mediação, olhando para essa produção, pensando em públicos. Nanã, o que? Esse protocolo pressupor que afirmar presenças criativas no sistema artístico. Assim, ó,
está aí, né? Está aqui, isso acontece há 300 anos, né? Não é nada de ontem. Ó, pressupor valorizar o agenciamento criativo daqueles e daquelas que vieram antes. Você pensar na categoria, né, que tanto é falada, ancestralidade, a partir do ponto crítico, né, criativo e reflexivo. Ó, pressupõe combater superficialidades e pensamentos sintéticos. Então, para encarar essa produção, de fato, vou precisar estudar, eu preciso entender quais são as implicações que né, cercam essa produção. E, obviamente, isso vai refletir no modo de mediar. Isso vai refletir em modos preciso ter determinados cuidados, eu preciso, de fato, pensar na linguagem, pensar quais são os vocabulários que eu mobilizo para falar de determinada obra, para falar de determinados conteúdos. Assim, eu preciso olhar mais para mim, olhar mais para a maneira, né, que eu estou dialogando. Se eu estou falando com obra que a investigação poética é a partir do contexto afro-religioso, eu preciso entender assim, de que forma eu falo. Geralmente na mediação falam, né? A gente vende as obras, né? Ok, então, pensar na metáfora da venda. De que maneira eu vendo um discurso sobre a obra, sobre a poética para o meu interlocutor? Tem que ser com cuidado, com ética, né? Porque senão eu posso endossar o quê? Eu posso endossar racismo, mesmo não tendo a intenção, né? E o último pressuposto, né, a partir de Nanã, é pressupor trazer à superfície agenciamentos técnicos, artísticos e ancestrais. Em que sentido? Técnico, artístico e ancestral. Quando eu compreendo que essa produção, ela traz, se gostamos já do termo, né, escola, né, ela tem uma escola. Ela tem uma escola específica. Essa escola é africana. E esse pensamento estético, ele é continuado, né? Ele é continuado, ele é descontinuado, ele é criado, ressignificado e produzido no Brasil. E no Brasil, né, olhando para a produção, ainda século XXI, 2023. Pensar, tudo isso tem um chão, né? Assim, não é uma produção, ela não surge do nada. Tudo isso tem um chão, isso tem uma matriz, tem uma raiz. E eu fico por aqui, acho que abrimos, né? E depois descemos para pôr mão, né, visão às obras. Boa tarde, obrigado. Ouso dizer que foi uma das... Eu sou o KJ, sou pesquisador de mestrado lá na USP no Diversas. Eu pesquiso poesia preta periférica como construção de pensamento e intelectualidade. E também trabalho junto com a Conceição Evaristo, a nossa professora doutora ancestral em vida, estudando escrevivência. E da primeira vez que eu vim aqui, eu inclusive tive um encontro do grupo de estudos em escrevivência, e a gente veio passar na exposição depois da nossa reunião. E não só pelo que já estava remoendo dentro de mim das nossas discussões, mas entendendo que agora, 30 anos depois da fundação desse conceito, escrevivência, enquanto um aparato teórico para olhar para a produção negra em diáspora, eu fui extremamente atravessado assim, por esse conceito, por conta também de ser fundante na imagem da Mãe Negra e nos ABBs de Oxum e Iemanjá. E aí, quando você fala do protocolo de Oxum e do espelhamento, eu queria que você falasse um pouco mais, se possível, dessa relação, do fluxo de encontro que a gente se vê nos rios, nos mares, e de como esses espelhos, eles não são simplesmente o mesmo espelho de Narciso. Eles vêm de outros mitos fundantes, e como esses mitos também, assim, a gente não está trocando, né? A gente está somando, a gente está trazendo trajetórias e cosmovisões que mostram que a nossa cultura é plural, como o mestre Bispo também já fala. Então não é ou a arte branca ou a nossa arte, mas é tipo, como a nossa arte pode trazer tantos caminhos para a arte em geral, que tipo, é no mínimo ignorante olhar só para a arte branca e não olhar para tudo que a gente está produzindo. E aí é isso, se você puder falar um pouquinho, eu agradeceria. Eu acho que você já disse bastante, mas eu acho que são coisas que a gente tem que dizer sempre. Então, o protocolo de Oxum, né, é nesse sentido mesmo de pensar, pensemos a posição, né, o que é esse lugar de pensar metáforas, palavras como projeção, né, espelhamento. Você traz uma palavra-chave que é o narcisismo,
né, a partir do mito, né, grego, né, Narciso, o narcisismo é pensar esse gesto que é sobre si, né? É para si. Quando eu penso esse gesto a partir de Oxum, a partir né, um diálogo ali, pensando em princípio de Oxum, é esse gesto que é para fora. É de si, mas passa por si, né? Não negligencia a si mesmo. Passa por si para fora. Isso, então, isso tem a ver a partir do indivíduo, do individual para o coletivo. Então, é do micro para o macro. Então, a todo momento está olhando, é uma forma de olhar, é de abarcar a totalidade. E nessa totalidade narcisista, né? Sabe a categoria universal? Não. A totalidade, sim, é a partir de um recorte, é a partir de um interesse situado e assumido. É reconhecer, né? A partir do momento que eu reconheço a mim mesma, eu consigo reconhecer o outro. O mediar é isso, né? Mediar é muito princípio de Oxum, que é, para mediar, quando estou em atendimento, eu preciso reconhecer que existem outras pessoas comigo. Que essa produção foi pensada e criada, né? A partir, existe uma autoria. E que a organização da exposição, de uma exposição, foi pensada espacialmente. Existe alguém que assina a arquitetura e existe um pensamento curatorial que está organizando tudo isso. Ou seja, é princípio de Oxum, eu preciso considerar que eu estou em relação, né? É sair desse lugar. E em muitos momentos eu fui repetindo sempre a mesma ideia. Do colonial é sair desse lugar da não existência de ninguém. É só você que está ali, né? É só a partir de você. Acho que foi? Oi. Boa tarde. É um prazer estar aqui te ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta, assim... Rejane Coutinho está falando aqui, fazendo essa pergunta. Eu queria entender um pouco como esses protocolos operam a mediação no cotidiano, na lida diária dos mediadores e tal. Então, essa minha pergunta pode ser respondida por você ou por algum delas que estão aqui. Se sentirem a vontade de falar um pouco também, eu acho que seria legal. Posso emendar uma outra pergunta? Olá, meu nome é Rubens, sou professor da rede, já visitei essa exposição. Ela é ousada, exitosa, provocadora. E eu tenho duas perguntas básicas, né? Principalmente para vocês. Primeiro, o fluxo dessa exposição, como é que está? Né? Como é que está a quantidade de visitantes? Porque nós temos aqueles visitantes que vêm organizados, mas nós temos os frequentadores, né? E nesse bolo todo, nós temos as diferentes religiões, principalmente a religião protestante, né? E como é que vocês têm sentido esses olhares distantes, né? De tudo que você comenta aqui, Janaína. Obrigado. Então, olá, eu sou a Vanessa Iano, sou formada em marketing aqui nesse Educativo Atuo quanto supervisora. Respondendo a primeira pergunta em relação a números, né, efetivos. Ao longo da semana, a gente tem um fluxo de aproximadamente de 200 pessoas nas primeiras horas, entre 10 e 11 horas, isso contando com visitas agendadas e espontâneas. No período da tarde a gente tem um fluxo um pouco menor, mas também que vai se aproximar desse número, né, entre 100 e 150 pessoas, que a gente pode totalizar mais ou menos em torno de umas 350 pessoas por dia. Desde que essa exposição começou, a gente se propôs de fato a exercitar a escuta e também não de uma forma muito respeitosa conosco,
fazer esse processo de atender essas pessoas, mesmo que não estivessem dentro dos seus agendamentos, nem que fosse por um acolhimento simples, que a gente entende também esse momento de troca e essa potencialidade que essa exposição ela traz. Em relação aos protestantes, né, dentro dessa exposição, primeiro a gente, como sempre é colocado aqui e já proposto pela Janaína, que é entender que a gente está dentro de um contexto de arte, né, e que a religiosidade ela é parte desse contexto de arte. Ela fundamenta, sim, parte dessa produção, mas não somente. Porque desde esse processo de construção do que as pessoas vão chamar de arte afro-brasileira, a religião ela é tida como um ponto central e não como uma parte basilar para essa construção dessa subjetividade, né? Através de um processo filosófico também. Né? Então, quando essas pessoas vêm nesse processo que de forma, às vezes, bem agressiva, direta, né? Não tem esses milindres, primeiro colocar que estamos dentro de um contexto de arte, né? E que vai ter para todas as esferas e também não só no lugar das religiões de matrizes africanas, mas também voltando para que as pessoas aqui, os artistas aqui presentes, também fazem parte de contextos protestantes e também católicos. Quando a gente tem essa proposta da própria curadoria de colocar joias de crioula dentro desse contexto, né, de colocar a obra do Eustáquio, mas também do Louco Filho, que também tem essa representação de Jesus no centro da exposição, que também vai evocar também esses debates, né? E também tem a Aventura Profana, que já está diretamente linkada com a questão do protestantismo e que também vai trazer outras leituras do que é ser essa bênção, né? Do que é ser esse lugar de reivindicar e protestar dentro de uma religiosidade pelo qual esse corpo também vai ser subjugado. Então, a gente traz sempre para o contexto de arte porque o debate é a parte desse princípio. Olá, eu sou o Ramo, estou como educador formado ou sênior, acho que depende um pouco dessa categoria, mas seria isso. E pensando nas possibilidades e ferramentas que Janaína nos propõe com os protocolos, eu acho que abre uma possibilidade semântica de aprofundamento da leitura de trabalho, do processo de mediação, que faz um convite bastante direto a um deslocamento prático. A gente tem tido bastante aproximação pensando nos educadores da primeira infância, de 0 a 3, que hoje eles recebem por parte da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, uma cartilha antirracista, né? Então eles se aproximam da exposição para tentar entender esse macro-universo e quais as possibilidades que atuam a partir daí, e a gente aplica na prática esses protocolos pensando e tentando também alocar nas necessidades específicas desses educadores ou visitantes espontâneos, ou outros tipos de interesse ou linhas de pesquisa, ou as pessoas que simplesmente acessaram esse conteúdo via a mídia tradicional, porque foi vinculada também na mídia tradicional. Então, ao meu ver, esses protocolos eles se ajustam caso a caso, de acordo com a demanda que a pessoa traz, de acordo também com a bagagem que ela adiciona a essa possível conspiração, essa possível textura que a gente desenvolve, e a gente vai produzindo esse processo de mediação dentro dessa dinâmica. Eu acho que a ilustração melhor para utilizar nesse momento seria como se fosse uma roda de capoeira. Exige o movimento de sacar e ler essa pessoa que chega até a mediação e fazer uma espécie de ajuste, de preparação que seja de uma maneira bastante empática, mas que também chame ela para a roda, usando até um argumento.
exemplo prático. Meu nome é Carol Cax, eu sou educadora aqui na Dos Brasis Arte e Pensamento Negro. Um exemplo prático de como esses protocolos nos guiam, e aí, igual o Ramo falou, vai depender, né, de caso a caso. Por exemplo, o protocolo de Exu, que fala sobre os diferentes caminhos, uma mesma coisa ser várias ao mesmo tempo. A gente tem uma obra aqui que toda vez que eu passo nela, as pessoas enxergam coisas diferentes. Alguns enxergam quiabo, outros enxergam pimenta. E aí eu inicio a mediação dessa obra levantando essas diferentes interpretações. E aí eu falo, beleza, então segura assim. Pode ser quiabo, pimenta, tem gente que fala que é cenoura. Uma criança outro dia falou que era picanha, não sei. Muitas coisas ao mesmo tempo. É claro que tem uma proposta específica do artista em relação ao que é aquela forma. É claro que existe. Mas eu utilizo a mediação dessa obra levantando essas várias leituras. E aí eu vou trabalhando a maneira como essas coisas, que eu não defino, que fica esses vários significados ao mesmo tempo, como elas estão organizadas e como elas se articulam esteticamente, discursivamente, naquele contexto específico daquela obra. E aí eu termino, pego exemplos do cotidiano, a gente faz toda uma linha de raciocínio, aliás, para tratar assuntos delicados, como, por exemplo, o preconceito com religiões de matriz africana, certo? Porque eu falo, beleza, então é um alimento, e aí embaixo tem um alguidar, então a gente vai trabalhando o contato dessas pessoas no cotidiano delas, toda vez que elas encontram por encruzilhadas alguidares com alimento dentro. E aí a gente vai trabalhando uma desmistificação desse estranhamento que a maioria traz, assim, tipo, pensando numa perspectiva generalizante da coisa, né? Que a maioria tem o estranhamento. Beleza. E aí, no final da visita, propositalmente, eu falo, então, interessante, a gente completou esse raciocínio. E agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu falei para vocês qual era essa forma, o que são essas coisinhas penduradas? E eles falam, não. Aí eu falo, beleza. Sabe por quê? Porque ela é ao mesmo tempo quiabo, pimenta, cenoura, picanha. Eu quero manter isso nessa obra porque esse é o pensamento de Exu. São os diferentes caminhos. E assim o protocolo de Exu guia a gente. Então, eu falo sobre como a interpretação da pessoa sobre a obra tem a ver com a sua bagagem, certo? E que não precisa existir uma única verdade, um único caminho. Essa é a arte do pensamento negro. E esse é um exemplo de como esses protocolos que a Jana traz vão nos guiando durante a mediação. Eu queria voltar num outro princípio que eu acho que é fundamental, que vai fazer também com que a gente não separe os protocolos. Porque a gente consegue também, quando a Janaína coloca que é uma articulação contra epistemicida, entender também que a formação das ciências, né, e da intelectualidade africana, ela é holística. Então, ela não vai ser só o protocolo de Exu, ela não vai ser só o protocolo da Oxum, ela não vai ser só o protocolo da Nanã, ela não vai ser só esse protocolo do Ogum. Esses protocolos, eles vão sempre funcionar em conjuntos. Eles não vão funcionar, eles podem funcionar separados, mas como a proposta africanocentrada, né, ou negrocentrada, ela vai, de fato, criar um contexto holístico, então vai ter um momento em que elas vão articular dessa mesma forma, numa mesma situação. E aí, para colocar um exemplo disso, por exemplo, a gente, quando começa a falar da exposição, quando a gente já chega para apresentar, bom dia, vocês estão na Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro, a gente já está começando a partir desse protocolo. Que é pensar a arte, e a arte desse processo dentro do próprio protocolo da Oxum, protocolo do Ogum, que é esse progresso de se apresentar, de estar presente, de fazer essa engrenagem rodar, né, que é essa visitação, ela vai ter um processo, ela vai ter uma engrenagem, né, ela vai ter uma mecânica para isso funcionar, que é como o Ramo diz, que é a ginga da capoeira. Então esse é o protocolo do Ogum, né? E aí você tem um protocolo de Nanã, que é quando a gente está falando sobre esse processo desse processo epistemológico, né, de apresentar esses intelectuais que estão aqui presentes na própria exposição. Então, não é um protocolo que sempre vai andar separado. Eles estão andando sempre em conjunto, né? Eles têm um diálogo e cada um dentro da sua especificidade, como a gente dentro dessa roda. Então, é entender que a forma com que
A cosmopercepção, como diz o Yorun Kiyumi, né, como essa cosmopercepção, ela não vai ser separada dentro dessas caixas. Ela precisa estar organizada dentro dessa cosmopercepção para que ela seja analisada dentro deste conjunto. Porque se a gente faz automaticamente a separação de como funciona o protocolo da Oxum, como funciona o protocolo X, a gente também está agindo de uma forma colonial, que é separar esses protocolos. Boa tarde, meu nome é Arlete e eu quero fazer 2 perguntas para Janaína, mas antes quero parabenizar sua fala, foi bem pontual, atual e instigante também, desafia a gente a pensar e sair do nosso conformismo e refletir mais. E a partir dessa reflexão, eu gostaria, Janaína, que você falasse um pouco mais sobre quando você disse sobre que o gesto ele não seja decolonial, e sim epistemicida. Eu falo isso porque contra epistemicida. Eu falo isso por quê? Porque, como você bem disse, nós temos esse hábito, o mau hábito de elencar palavras, sentidos, conceitos, como você bem disse, aqueles que a gente coloca na crista da moda, né? E decolonial é uma palavra que me incomoda, porque eu não sei se é realmente essa palavra que a gente deve se reportar, ou esse conceito ou palavra que a gente deve se reportar quando a gente vai trabalhar a questão do pensamento e da arte e da produção dos africanos que estiveram aqui, foram violentados na sua cultura, no seu corpo, enfim, durante 300 anos, e os seus afros e os afrodescendentes, seus descendentes que ainda estão aqui fazendo essa produção. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do gesto em relação ao decolonial e ao contra o epistemicídio. E na sequência, eu gostaria também de uma explicação, porque em relação aos protocolos, você apontou na sua fala 4, e eu vi com uma das mediadoras, educadoras, falou sobre o protocolo de Exu. Então, eu gostaria de saber se tem todos os orixás nesses protocolos e falar para a gente se existe, né? Obrigada. Eu que agradeço mesmo. Começar a falar, comecei até a sorrir, porque acho que sentir um pouco que mediar também é jogar com ironia e ser um pouco ácido e sarcástico, né? Então, quando eu trago a decolonialidade, foi para provocar mesmo esse lugar. E é provocar esse lugar que é pensar. Por que eu quero provocar esse lugar de pensar decolonialidade? Tá, é um campo teórico importante, está aí, né? Sendo estudado acho que no mundo inteiro, né? Ou pelo menos dentro daquilo que a gente está acostumado a compreender, o mundo inteiro enquanto as grandes universidades no Ocidente. Ok, tem tudo a ver com isso que você está dizendo, que é, por que não decolonial? É negá-lo? Não necessariamente negá-lo, sei que tem sua importância, mas é entender que, se estamos falando em pensamentos negros africanos ou afrodiaspóricos, isso pressupõe que a decolonialidade não dá conta, ou aquilo que a praticamente você respondeu tudo, né? O que os estudos decoloniais têm apontado, se pensarmos em continente americano, no continente que nós habitamos. Pensando no continente americano, recorte, Brasil, o que pensadores negros e negras e negros têm produzido ao longo dos séculos, não dá conta, a decolonialidade não dá conta. Ou seja, a depender de onde se está utilizando e de que maneira se está utilizando decolonialidade para
cercar essa produção, isso é negar a construção de pensamentos negros que são anteriores a isso. É olhar para autores como Muniz Sodré, Abdias, né, que está dentro dessa parte, está na exposição, Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, entre outros, sabe, vários intelectuais que têm mobilizado disciplinas específicas aqui, né, para quem está atuando na história, na ciências políticas, nas ciências sociais, né, na linguagem, N disciplinas, e aqueles e aquelas que não atuaram especificamente dentro de uma formação acadêmica, né? Mas a decolonialidade não dá conta, porque às vezes acaba sendo, é mais é um conceito legal, bacana, importante, político, que acaba silenciando, sequestrando todo um agenciamento, uma autodeterminação crítica, reflexiva, estética da negritude que é anterior à própria área, é anterior a tudo isso, né? Sei lá, eu não posso olhar, colocar, já que está tudo, é um problema isso, a moda, né? A moda, sejamos fashionistas, que é mais um refinamento, né? Agora a moda essa coisa meio vulgar é complicado. É olhar Conceição Evaristo, olhar para uma produção de Conceição Evaristo e pensar, quem você está estudando? Estou estudando só autoras decoloniais, tá entendendo? Tipo assim, colocar Conceição Evaristo numa caixa de decolonial, pegar a Sueli Carneiro, que é uma filósofa, né, que vai defender o doutorado na Faculdade de Educação da USP, discutindo o quê? Epistemicídio. Epistemicídio, pensando em autorias negras, em pessoas, sujeitos e sujeitas negras no Brasil, dentro do debate das relações étnico-raciais, o quanto essas presenças foram totalmente assim, escanteadas. É mais ou menos isso que a curadoria está fazendo. Só que aqui no campo das artes visuais. Dona Sueli Carneiro vai fazer isso na Faculdade de Educação, para falar assim, o que é epistemicídio? Olha, isso aqui legitima apertar a arma. Mas é nesse sentido mesmo, de pensar, assim, será que nos cabe pensar em decolonialidade quando estamos olhando para pensadores africanos, afrodiaspóricos, afro-brasileiros, somente pessoas que já estão lá atrás, jogando tudo aquilo que a partir de um determinado, daí tem marco, né, gente? A partir de um determinado momento, a partir da década de 90, 80, que a partir de autores X, Y, Z começam a situar categorias que têm sido confrontadas, categorias como objetividade, universalidade, entre outras, todo esse caô, essa balela de pensar sujeito, objeto, efeito de sentido de distanciamento. Será que tudo isso não fora já questionado por essas pessoas? E quando a gente coloca, é decolonial, a gente apaga, né? Assim, não só pensando no pensamento negro, como também pensamento, né, de povos originários. Também enfrentando essas categorias. E, de repente, hoje nós temos uma categoria que diz que dá conta. Né? Assim, que dá conta nomeia, não precisa nomear o que já tem nome. Né? Acho que já tem nome. Nomear é colonial. E do protocolo, por que eu não apresentei todos? Eu não tenho todos os orixás ainda, né? Mas tem o Exu. Exu é que vai trazer esse lugar, que a Vanessa e a Carol Cax ilustraram muito bem. Esse lugar da comunicação. É pensar princípio mesmo de comunicação. Então é sempre o princípio de comunicação no nosso campo, na mediação, como que eu recebo, eu preciso pensar como que eu recebo, né? E essa comunicação, como que eu recebo, só que eu preciso entender que essa comunicação ela será interrompida. Que ela é atravessada por interrupções, né? Mas como que eu consigo lidar com interrupções no momento que eu estou recebendo e no momento que eu estou, né, ali dialogando a partir da obra, né? A partir das obras. Mas tem o Exu, o Oxaguian, Oxóssi e Yansan. Yansan é o princípio de renovação, né? De pensar o que inova, né? Que tem muita associação de pensar na própria ideia de diáspora, ou das diásporas, né? Diásporas no plural. Ou se a gente pensa dos Brasis, né? O negritudes, quando a gente pensa isso nos plurais mesmo, né? Assim, falar plural é pensar, tem as suas singularidades, porém elas se atualizam. É a produção artística negra. É para quem é o pensamento
de Manuel Araújo, quando ele faz A Mão Afro-Brasileira em 88, que essa tem um certo diálogo com aquela amostra, né? É pensar assim, olha, o que ele estava falando ali, o que é essa amostra a partir de um núcleo específico que diz. Você tem uma atualização de linguagem artística, você tem uma atualização da estética de se pensar a partir dessas autorias negras. Mas que bom que sacaram, viu, gente? Quando eu brinco é para provocar. A decolonialidade é sobre isso. Obrigada pela pergunta. Boa tarde, eu sou o Pio Santana. Muito bom ouvir você, Janaína, sobretudo sobre essa perspectiva aí dos protocolos que vocês pensaram. E realmente faz com que compreendamos, né, esse pensamento todo. Vocês, enquanto educadores, vocês provavelmente fazem algum exercício prático após a mediação, para que as pessoas saiam daqui atravessadas por alguma ação poética com o corpo, alguma coisa nesse sentido mais didático, a partir do momento dessa conversa toda, da mediação que vocês fazem no espaço? Estou pensando em como traduzir as sensações que surgem na própria mediação. Majoritariamente, ações com essa energia didática do uso do corpo, elas ficam mais alocadas, pelo menos nas visitas que eu desenvolvo, com as crianças no sentido de uma tradução didática, para facilitar alguns conceitos que são muito complexos e muito imersivos, como, por exemplo, o epistemicídio para o corpo. Uma das ferramentas que eu mais utilizo é a capoeira como esse referencial para pensar tecnologias ou discursos que estão nas artes visuais, como, por exemplo, formas, como a roda, como uma chave de alocação de tecnologia. Mas, normalmente, as visitas com os adultos, elas, não, ao meu ver, não carecem dessa articulação. Pelo menos nas últimas visitas, né, a gente tem a impressão que os conceitos que a gente aborda, né, e a pesquisa que o Educativo vem desenvolvendo também, atravessado pela pesquisa da Patrícia Hill Collins sobre as imagens de controle e como isso pode ser aprofundado, radicalizado, subvertido, hackeado, essas pessoas já sentem o corpo sendo bastante atravessados. Elas já saem impactadas com algumas provocações estéticas, poéticas que a gente desenvolve no decorrer da visita, que não carece dessa ação corporal. Hoje mesmo eu fiz uma visita com um grupo interno da administração do SESC, onde uma das visitantes se emocionou muito porque a gente mergulhou numa discussão para pensar não só senioridade, mas envelhecimento, que é uma questão muito premente dentro da cultura brasileira e é uma demanda econômica cada vez mais gritante no mundo global. E quando a gente entra em contato com essa dinâmica a partir do trabalho do Tom Bezerra, que é uma imagem que a gente vai ver e uma performance que a gente vai acessar daqui a pouquinho, ela se emocionou, né? Então, em alguns sentidos, e isso não, ao meu ver não foi uma emoção que parte também de uma postura não sincera. Foi uma coisa bastante profunda e intimista que a gente estava conversando ali na mediação. Então, eu particularmente sinto que não há muito essa necessidade. Assim, eu procuro evitar nas mediações que eu faço. Eu não sei os meus colegas. Então, vou retomar aqui só para responder a pergunta antes de abrir. Os experimentos do corpo aqui, como que é? Vocês vão experimentar isso, mas a própria arquitetura do prédio vai permitir isso a partir do momento em que a gente tem um contato com o piso de vidro. Então, você tem um corpo experimentando pisar num lugar que vai te dar uma outra sensação corporal, e aí a gente também tem que lidar no processo de mediação com a própria arquitetura, que vai convidar
a essa experimentação do corpo nas pessoas, nos adultos. E aí vai ser muito variado. Em relação a propostas poéticas, elas são desenvolvidas com a primeira infância, com os adolescentes também, com os jovens, mas os adultos que vêm à exposição são majoritariamente professores, então eles vêm em busca de uma formação. Então eles estão em busca da formação da 10.639 a partir do currículo da cidade. Então ele já vem com essa especificidade para dentro dessa exposição, para que a gente possa fazer um adendo a essa formação. Então, e a partir disso, dentro do educativo, a gente vai entender cada linha de pesquisa e vai trazer com a necessidade do público, né, nesse processo de formação da 10.639, e como que a gente também vai criar uma pesquisa que ela vai conseguir desaguar em diversos assuntos. E aí é onde a gente vai fazer, então, esse estudo da Patrícia Pill Collins, dessas imagens de controle, que vai ser muito importante, como o Ramo falou, né, para a gente entender como elas vão se desdobrar, né, e como a gente também consegue hackear ou também não destacar, né, destacar o racismo em si do outro. Eu acho que isso também é uma... E aqui a gente tem, como a Jana fala, do lugar de fala, a gente também tem o lugar da escuta, porque ele é muito importante nesse processo. A mediação, ela é muito sobre a fala, mas também sobre a escuta, né? E é uma escuta não só a partir da boca, né? Mas dessa percepção de escuta e percepção mesmo desse corpo dentro dessa exposição. E aí, falando dessas imagens de controle, a gente vai desencadear a questão da estética, não só pela Patrícia Pill Collins, mas também pelo Stuart Hall. A gente vai participar nesse processo de diáspora, fazendo esses processos em visitar o Muniz Sodré, o Ney Lopes, né? A gente vai trabalhar o Codexu e principalmente visões de futuro, né? Que é pensar também quais são as teorias críticas que nós, como povo racializado, consegue desenvolver dentro dos Brasis, dentro de uma poética que não conte a história do africano no mundo a partir do processo da escravidão, né? Porque é isso que a gente fala sobre essas narrativas contra-epistemicidas, né? Porque há um desejo. E aí a gente também vai falar sobre esse processo cognitivo, né, do se imaginar e o desejo já atribuído ao colonialismo à imagem das pessoas pretas e dessas produções. Então, a Patrícia Pill Collins é uma dessas intelectuais que a gente vai trabalhar nessas imagens de controle, e elas não vão ser trabalhadas só nas obras. Isso que é um ponto crucial quando a gente desenvolve essa pesquisa, que é também observar quanto o educativo, quanto o corpo educativo também tem esse processo e onde a gente também se elenca dentro dessas imagens de controle. E como o nosso corpo pode ser percebido por esse visitante e que pode fazer essa identificação imediata através dessa imagem de controle. Então, é um estudo profundo da experiência do observador, né, do visitante, mas também uma experiência interna, quando a gente vai fazendo essas pesquisas, quando o Ramo abre a pesquisa dele também para falar sobre a questão do vilanismo e da questão da masculinidade e pensar através dessa intelectual quais são essas imagens de controle que vão ser elencadas a partir da masculinidade ou da comunidade queer e como isso tem esse desejo e como isso vai rebater nessa visita, né? Mas também, principalmente, em propostas críticas, porque aqui é um caminho muito delicado. É um caminho delicado, porque como é uma equipe majoritariamente racializada, né, a gente pode ser utilizado como um token para os visitantes que não são racializados. Então, a crítica ela precisa ser muito bem construída num princípio mesmo de educar, mas não só. Mas num processo também de entendimento de que aquele processo ela não vai passar para a parte do estereótipo, né? Então, essa pesquisa sobre essas imagens de controle, essas pesquisas sobre essas articulações e esses intelectuais que aqui passam, e não só esses, mas também os que estão presentes aqui dentro, são fundamentais para a gente quanto educativo aqui.
Boa tarde, meu nome é Wallace, sou educador aqui na Dos Brasis. Eu me sinto muito contemplado pelo que os colegas falaram, mas falando dessa questão de como propor atividades para o público adulto e qual o momento, talvez, necessário para incentivar essas práticas, e aí pensando nesse lugar que geralmente a gente recebe muitas pessoas aqui que vão olhar com uma retina colonial para os trabalhos. Eu tive uma experiência numa obra aqui da Eliana Amorim, que ela faz algumas vassouras com plantas, né? E aí ela está propondo uma discussão X, eu não revelei essa discussão, e com um grupo de professores, eu perguntei a eles o que eles viam no trabalho, como o trabalho provocava aquelas figuras. E aí muita gente pensou em trabalho, né? Muita gente associou as vassouras à ideia de trabalho. Uma das professoras, inclusive, disse que o trabalho falava de uma mulher negra que varre o quintal da sua senhora. Nesse momento eu vi a necessidade de propor uma atividade lúdica com eles para conseguir sair dessa percepção de que o corpo, sobretudo o corpo negro, é um corpo voltado para o trabalho. E aí, de algumas trocas que, né, a gente já teve, eu e o Ramo, enfim, a gente no educativo como um todo, pensando capoeira, eu resolvi ensinar a ginga de capoeira para eles. Né? Nesse momento que a gente gingou capoeira, a percepção do que pode um corpo mudou. Então, acho que em alguns momentos, quando a gente recebe esse público que ainda é bastante... Enfim, colonizados somos todos nós, mas... o modo de ver esses trabalhos e ainda recuperar a imagem do escravo, a imagem do trabalho, a imagem da servidão, muitas vezes o discurso crítico, né? E aí falando de mim, falando da minha experiência como mediador, eu tô sempre nesse lugar do discurso crítico e tal, etc. Mas em alguns momentos a gente tem que sair um pouco dessa fala verborrágica, sabe? De tentar convencer a pessoa e simplesmente deslocar o corpo dela, fazer ela se mexer e aí ela perceber uma outra sensibilidade. Acho que a Dos Brasis, nesse sentido, ela tenta provocar nesses lugares aí de como se vê para além, né? E como ver a história do Brasil, como ver esse corpo negro para além do que está estipulado. Nessa experiência, eu tive que me colocar nesse lugar, né? Mesmo com um público de pessoas adultas. Posso fazer um recorte agora? Considerando, agora a gente está muito a fim de ter uma percepção compartilhada com vocês. Queria organizar como é que nós vamos para o espaço. Nós estamos 16 horas e às 17 possivelmente está concluindo essa nossa atividade. Já intuo que nós não vamos fazer atividade de síntese com escrita, porque são vários espaços. E acho que é uma exposição complexa, cheia de camada, que merece essa 1 hora ao mínimo para a gente ter com vocês essa experiência, observando também como vocês estão atuando. Então o objetivo é como que a gente pode interagir, professores, vocês sabem o perfil do público, estudantes para atuar no campo da poética, do ensino, da curadoria, da pesquisa, etc. Mas a gente fazer agora, organizar, não sei como que nós vamos sair daqui para o espaço, talvez a gente fazer 5, 10 minutos, que é banheiro, água, etc. Esticar esse corpo que está 2 horas aqui, entretido com uma discussão muito importante, e agora a gente poder se apropriar do espaço junto com vocês. Então, se vocês pensaram um deslocamento X, um modo disso acontecer, já aviso a todos que não vamos voltar para cá, porque vai ser alguma coisa angustiante para nós. Já agora sabemos que temos que voltar para fazer uma síntese de algo que a gente está tão desejante devido a esse esmiuçar, não só de um projeto que nos direciona de alguma maneira, mas como cada um de vocês que estão aqui conosco do educativo, que é um privilégio a gente ter esse educativo falando junto, cada um de vocês foi impactado e surpreendido por aquilo que não estava previsto nos protocolos. Quer dizer, a gente sai com uma intenção e a gente às vezes, deslocado também como quem está propondo uma dinâmica e a gente tem que se recolocar. Então, você me deu a deixa para devolver para vocês
esse protagonismo compartilhado, que a gente agora tem que estar junto, pensando como é que os nossos corpos se articulam entre a materialidade, a espacialidade, a ancestralidade, os repertórios, nessa 1 hora preciosa de vida real que a gente, com base nessa conversa muito nutritiva, com musculatura, que nos faz desejar muitos novos encontros, porque a gente percebe o quanto a gente tem de coaprendizagem aqui a fazer. Então, agradecendo imensamente esse momento, esse mergulho delicado, respeitoso, atencioso com todas e todos nós que estamos aqui, mas quem pode nos sugerir como nos movemos daqui agora para termos uma experiência do encontro, que acho que, sobretudo, é provocar encontros com as suas fricções, para essa segunda etapa da nossa atividade de hoje. Bom, a Janaína, junto com a Carol Cax e o Iago, prepararam uma proposta poética para que vocês possam desenvolver ao longo dessa visitação. E aí, como sugestão do ramo, seria iniciar pelo Negro Vida, já que a gente está falando dessa subjetividade e de um partir de uma humanidade, né? Para a gente, o Negro Vida é o negro visto por ele mesmo, através das suas próprias potências. Então, seria interessante se a gente começasse por lá. Uma salva de palmas para esse momento. Muito obrigada, pessoal. Janaína, cadê a Janaína? Janaína, eu vou falar no microfone para todo mundo ouvir. Em relação ao material educativo que está sendo preparado, o que você tem para dizer para a gente, que eu acho que o pessoal está interessado também nessa informação. Então, por enquanto, acho que daqui a 2 semanas, não é isso, Pedro? 2 semanas para impressão mesmo. Físico. No entanto, infelizmente, os protocolos, eles não constam. Eles não constam. Por que eles não constam? Como eu falei para vocês, como o Igor me convida, né, para esse trabalho, e os protocolos, assim, eu tenho feito sempre nesse contexto, que é o contexto que eu trabalho. Eu não achei muito prudente ficar com algo muito, enquanto ferramenta minha, ok, mas não trazer ali, entendeu? Sem ter tido uma apresentação mais, sabe, tirar um pouco mais, mas em algum momento vai me compartilhar, que eu vou publicar. Bacana demais, Janaína, um trabalho muito bonito, muito interessante, importante e necessário, né? Todo esse levantamento em exposições, em obras de arte, em relação à negritude, ao pensamento negro. E nós ficamos aguardando as publicações, né? Porque é um material muito rico, com certeza serão publicações interessantíssimas. Bom, pessoal, esse foi o 3º e último episódio, a 3ª parte do curso Extensões, com a professora Janaína Machado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Um forte abraço, valeu!